Geralmente, quando ouvimos falar sobre relacionamento tóxicos, a maioria das vezes vemos relacionamento tóxicos de homens contra mulheres, mas o caso de hoje vai te deixar muito surpreso. Se liga nessa história. Antes de começar o caso de hoje, muito prazer, meu nome é Mayara Failassi. Sejam bem-vindos ao canal Estante de Crimes, onde falamos sobre casos criminais reais, teorias, histórias macabras. Então, se você é novo por aqui, já sabe, se inscreva no canal. Vocês sempre comentam nos meus vídeos, tanto aqui no YouTube como em outras plataformas, falando sobre imagem, sobre áudio, sobre chiado. E agora estamos com uma estrutura diferente para gravar os vídeos. Por isso, eu peço muito que você deixe o seu like e que você se inscreva no seu canal, porque foi a pedido de vocês que agora os vídeos do canal têm uma qualidade incrível, tanto de vídeo quanto de áudio. Então, já se inscreva aqui no canal por isso. É isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Nascida no dia 24 de outubro de 1955 em Tenterfield, na Austrália, Catherine Marie foi um produto de um caso escandaloso entre a sua mãe, Barbara, e o seu pai, Ken Clutch. A mãe da Catherine, a Mary, ela era casada e ela tinha 4 filhos quando ela começou a se envolver em um relacionamento fora do seu casamento e ela acabou ficando grávida. Ela acabou tendo a Catherine como a sua filha fora do seu casamento. A mãe da Catherine, ela conheceu o seu amante através do seu marido e o término dessa relação foi muito conturbada. Depois disso, a Mary, ela foi morar com esse homem. Catherine nasceu, só que a infância dela, dentro desse contexto, dentro desse lar, era muito conturbada, porque ela presenciava o pai, que era alcoólatra, abusar de forma íntima da mãe diversas vezes por dia. Ela mesma chegou a relatar que ela foi abusada de forma íntima pelo próprio pai quando ela era criança. Na escola, quando ela era adolescente, ela era conhecida como um valentão. Sabe aquelas meninas grandes que querem bater nos meninos? Era como ela era conhecida. Ela queria ser a valentona, ela queria brigar com todo mundo. Mas quando ela tinha 15 anos de idade, ela não sabia ler, ela não sabia escrever. Ela simplesmente decidiu abandonar a escola e ela começou a trabalhar num lugar que, segundo ela, era o emprego dos sonhos da vida dela. Ela trabalhava num matadouro matando bichinho. Trabalhava nesse açougue, ela conheceu um homem que se chamava David Kellett, que também era um alcoólatra furioso, muito parecido com o pai dela. Ele também era usuário de drogas. Começaram a se relacionar e ele ficou muito surpreso quando um dia eles estavam juntos numa festa e começou a acontecer uma briga ali entre uma galera e ela entrou no meio da briga e começou a bater em todo mundo. Ele começou a ficar, muito surpreso com a força física que ela tinha pra bater nas pessoas e ele também ficou um pouco com medo. Não demorou muito pra que esse rapaz que ela começou a namorar, que era o primeiro namorado dela, ele estivesse totalmente nas mãos dela, ele estivesse totalmente entrelaçado com ela. Em 1974, ela fez com que ele se casasse com ela. E a mãe dela, a Mary, chegou a falar pra ele assim: olha, você vai se casar com a Catherine? Ela tem um temperamento muito forte e digamos que ela é uma pessoa fora da casinha, que tem um parafuso a menos. E mesmo assim, esse homem, ele se casou com ela. Em sua noite de núpcias, eles tiveram relações íntimas por 3 vezes consecutivas. O homem, ele dormiu porque ele estava cansado e ela tentou acordar ele para que eles tivessem relações íntimas mais uma vez. Ele disse que não queria porque ele estava cansado, porque eles já tiveram relação 3 vezes. Ela ficou muito brava porque ele não queria acordar para satisfazê-la e ela começou a tentar matar ele enforcado. O marido tentou lutar contra a esposa, mesmo ela tentando matá-lo enforcado no dia seguinte do casamento deles. Isso não foi motivo para que eles se separassem, muito pelo contrário. Eles continuaram casados e eles ficaram juntos por 10 anos. Sim, a mulher tentou matar o cara enforcado na noite de núpcias e mesmo assim eles ficaram juntos. É bizarro. Ela teve 2 filhos com esse rapaz. Porque esse homem, ele era muito infiel a Catherine, ele sempre saía às escondidas para poder trair a esposa. E logo quando ela teve sua segunda filha, sua bebezinha, ela teve um transtorno pós-parto. E quando ela descobriu da infidelidade do marido, ela pegou a sua bebê e colocou nos trilhos de um trem. Quando as pessoas viram que o bebê estava no trilho de um trem e que a mulher estava toda louca, desvairada, falando que ia matar o bebê porque o marido estava traindo ela, as pessoas foram lá e pouparam a vida daquela criança. Sem contar que posteriormente as pessoas também viram ela colocando aquele bebê num balanço e empurrando muito forte, de forma muito agressiva. Ela foi diagnosticada com essa depressão pós-parto e ela foi enviada para um centro psiquiátrico. Ela ficou alguns meses nesse hospital e logo quando ela saiu de lá, ela falou que iria matar
um mecânico que consertou o carro do seu marido, porque depois que ele consertou o carro do marido, foi aí que ele começou a trair ela e querer ir embora e querer abandoná-la. Então ela achava que ela deveria matar esse homem. Acontece que depois de alguns meses, o seu marido foi até o hospital psiquiátrico, pegou ela, que ela recebeu alta, e levou pra casa, e ele continuou morando na mesma casa que ela. Mas isso não durou muito tempo, o relacionamento não tinha mais relacionamento, ela era uma pessoa totalmente desvairada, então ele decidiu ir embora e ela ficou muito mal, ela passou muito tempo deprimida por conta que ela foi abandonada pelo seu marido. Também não é pra tanto, né, gente? Eu acredito que esses 10 anos tenham sido 10 anos extremamente tóxicos pra esse homem vivendo com essa mulher. Eu digo isso porque eu nem entrei nas próximas coisas que ela fez, vamos entrar agora. Em 1986, logo após o término com seu primeiro marido, Catherine entrou num romance turbulento com um homem que se chamava David, um mineiro local. Uns meses eles foram morar juntos, só que esse David, ele não quis se desfazer do seu apartamento, ele quis continuar com o apartamento dele lá, alugado, bonitinho, o que fazia com que Catherine desconfiasse dele o tempo todo. Então não demorou muito para que o relacionamento deles ficasse extremamente tóxico. Ela tinha tantos ciúmes dele que chegou um ponto que ela pegou um animal de estimação que eles tinham em casa e cortou a garganta do bichinho na frente dele e falou para ele assim: olha, isso aqui é o que eu sou capaz de fazer se você estiver com outra mulher. Sim, eles ficaram juntos e tiveram um filho juntos, o que eu acho que ele ficou com ela porque ele ficou com medo. Assustaria se ele ficasse com medo dela e ficasse com ela por conta disso, porque, né, convenhamos, olha todo o histórico de vida dessa mulher. Enfim, logo depois que a bebê nasceu, ele acabou indo embora, deixando ela sozinha, e ela acabou ficando com 3 filhas. Ela então conheceu um homem que se chamava John. Eles ficaram juntos por 3 anos e tiveram um filho, que foi o primeiro filho homem da Catherine, o Eric. Embora nenhum incidente violento tenha sido relatado sobre esse relacionamento, ele terminou depois que ele soube que a Catherine estava tendo um caso com um homem que se chamava John Charles. Esse ponto, até onde eu contei o caso, deu pra ver o quanto a Catherine era uma pessoa extremamente tóxica em seus relacionamentos, mas o ponto X desse caso é esse marido dela que ela arrumou, o último relacionamento que ela teve, que foi com esse homem que se chamava John Charles. Então preste atenção que agora essa história vai ficar pesado. O caso agora vai ficar pesado. Com todos os relacionamentos dela, esse não era diferente. Ela tinha um caso com esse John, e depois que o marido descobriu e deixou ela, claro que ela foi morar com esse John Charles. Eles começaram a ter uma vida juntos. Então, fora os 3 filhos que ela tinha de casamentos anteriores, ele também tinha 2 filhos e todos foram morar juntos como uma família feliz. Mas em fevereiro de 2000, a Catherine teve uma discussão com o John em casa e ela pegou uma faca e tentou esfaqueá-lo no peito. Ele ficou com muito medo dela, foi na delegacia, deu uma queixa contra ela e pediu uma medida restritiva contra a mulher. Eles acabaram continuando juntos, eu não sei que tipo de manipulação que ela fazia, que esses homens sempre voltavam, ou ameaças, porque provavelmente eles tinham medo de que ela fizesse alguma coisa, e de acordo com algumas fontes de pesquisa, ela ameaçava esses homens. E ele voltou para casa, mas ele chegou a falar no trabalho dele que ele tinha muito medo da esposa e que se algum dia ele não fosse pro trabalho, se ele não chegasse de manhã no turno dele, é pra chamarem a polícia porque alguma coisa tinha acontecido, porque provavelmente a mulher matou ele. E que tem muita gente que às vezes fala isso por aí na brincadeira, mas esse caso era bem sério. Dia 29 de fevereiro de 2000, John Charles chegou em casa do trabalho e seguiu com a sua rotina habitual de conversar com os vizinhos, ir pra casa, tomar um banho e ir pra cama. A Catherine chegou um pouco depois, fez o jantar, assistiu TV, tomou banho e depois subiu pro quarto. Ela acordou o John para que eles pudessem ter relações e ele voltou pra cama. Então a Catherine pegou uma faca de açougueiro que ela tinha escondida embaixo do travesseiro e ela deu 37 vezes no seu marido. Ela tinha uma faca que ela dormia embaixo do travesseiro. Agora me fala, como uma pessoa não teria medo de largar de uma mulher dessa? Uma mulher que dorme com uma faca. Me admira ele dormir do lado dela, ela tendo uma faca embaixo do travesseiro, né? E depois que eles tiveram relações íntimas e ele dormiu, ela pegou essa faca e deu nele 37 vezes. Ela limpou as suas feridas e arrastou seu corpo para baixo, esfolou e pendurou o seu corpo em um gancho de carne na sala de estar. Então ela pegou o corpo dele e cortou a sua cabeça, para não falar aquela outra palavra pesada. Começou a arrancar partes do seu corpo.
A cabeça ela colocou dentro de uma panela para cozinhar. As outras partes do seu corpo ela jogou dentro de uma outra panela com batata, abobrinha, raba, repolho, com vários legumes, como se ela fosse fazer uma sopa. E depois que cozinhou, enquanto o corpo do marido estava lá, ela fez um prato para ela mesma e ela começou a comer a comida com as partes do marido. Ela não conseguiu terminar aquela refeição, ela só tomou muito antidepressivo e deitou abraçado do lado do corpo do marido sem a cabeça. E pela quantidade absurda de remédios, ela acabou desmaiando. Colegas de trabalho de John viu que no dia seguinte realmente ele não foi pro seu turno, ficaram muito preocupados e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou na casa do John e eles abriram a porta, a cena que eles pegaram foi uma cena chocante. No chão estava o corpo do John extremamente ensanguentado, sem a cabeça e faltando algumas partes. E abraçado com o corpo dele estava a Catherine, que estava totalmente em coma pela quantidade absurda de antidepressivos que ela tomou. Em cima do fogão tinha duas panelas. Uma panela estava a cabeça cozida de John e outra panela tinha uma sopa com legumes e partes do seu corpo. A parte mais bizarra é que em cima da mesa tinha vários pratos servidos com sopas e com as partes do corpo do John. Ao lado desses pratos tinha vários nomes que eram os nomes das crianças, o que tudo indicava que em algum momento ela ia servir aquilo como jantar para os seus filhos. Posteriormente, ela foi levada para o hospital e quando ela acordou do coma, ela disse que não se lembrava de nada que tinha acontecido na noite passada, que ela não podia falar sobre nada porque ela realmente não se lembrava. De qualquer forma, por conta do seu histórico que ela tinha, ela foi condenada a assassino em primeiro grau pela morte do seu marido. Em outubro de 2001, seu julgamento começou, mas não foi muito longe, por razões que permanecem obscuras. Catherine mudou sua confissão de culpa e o juiz suspendeu o caso sem depoimento. Ela foi escoltada para a prisão naquele dia e o juiz ordenou que seus papéis fossem marcados como nunca serão liberados. E pela primeira vez na história, uma mulher na Austrália recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje a Catherine se mantém presa e até hoje ela diz que ela é inocente, que ela não fez aquilo, ela não se lembra de nada que aconteceu naquela noite. Ela continua presa e ela nunca mais vai poder sair da prisão até o dia que ela morrer. E esse foi o caso da Catherine, uma mulher extremamente tóxica, que passou por vários relacionamentos sendo uma mulher tóxica. Ela tentou matar todos os maridos que ela teve, todos os homens que passou pela sua vida. Vocês podem perguntar para mim nos comentários, as crianças não viram, os filhos não viram. Eu não achei informações sobre se os filhos presenciaram ou não aquela cena, o que eles chegaram a ver, o que eles chegaram a não ver. Realmente eu não encontrei nenhuma informação sobre isso. Apenas que ela tinha um histórico absurdo de relacionamentos tóxicos por conta dos seus ciúmes excessivo, por conta de coisas que passavam pela sua cabeça, por conta de depressão pós-parto. Enfim, ela era uma pessoa muito tóxica. Vocês conheciam essa história? A mulher ia servir para as crianças partes do corpo do marido que ela acabou de cortar. Realmente essa história é muito bizarra. Eu não conhecia e quando eu conhecia eu fiquei chocada. Deixa aqui para mim nos comentários para saber se você conhecia essa história. E foi esse o caso de hoje, mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria muito agradecer por esse espaço para os Estúdios Voz, que fica aqui na região da Lapa, em São Paulo. Queria muito agradecer por cederem o espaço, o estúdio, para que esse vídeo pudesse acontecer. Se você sonha em gravar o seu podcast, criar o seu programa, criar conteúdos, gravar seus vídeos para o YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram para você solicitar um agendamento, para você solicitar um orçamento, para você conhecer os espaços e criar o seu conteúdo aqui também. É isso, muito obrigada por assistirem esse vídeo, um beijo pra você, até o próximo vídeo.